estamos encerrando o ano de 2025. Esse ano tivemos a oportunidade de ver quem enfrentou o sistema de verdade e quem se escondeu atrás de discurso neutro. Enquanto muitos escolheram o silêncio confortável e até conveniente e fingiram moderação para sobreviver politicamente ou para manter os seus benefícios, eu preferi coerência e enfrentamento. Eu escolhi defender princípios, mesmo quando isso representava risco ao nosso mandato, à nossa liberdade e até à nossa segurança. Defendi a liberdade num país que flerta com censura. Defendi a ordem num país que relativiza o crime. Defendi a família e quem trabalha num ambiente hostil aos valores conservadores. Defendemos o legado do presidente Jair Bolsonaro e, o mais importante, lutamos como pudemos para aliviar a dor e o sofrimento dos injustiçados do 8 de janeiro. Esse ano, a oposição conseguiu grandes vitórias. Nas comissões, evitamos a aprovação de diversos projetos cabulosos da esquerda. No plenário da Câmara, aprovamos o aumento de pena para crimes hediondos, castração química para estupradores, criação do Banco Nacional de Estupradores, retiramos o direito de condenados de votar nas eleições. Mesmo sendo minoria e enfrentando todo um sistema, fizemos um bom combate. Mas não foi apenas isso. Enquanto eu defendia a liberdade na tribuna, o nosso mandato estava trabalhando uma outra linha de frente, esquecida e pouco trabalhada pela direita. Fizemos entregas e nos comunicamos com o povo real. Meu mandato mostrou uma coisa muito clara: dá para defender valores e entregar resultados. Existe uma verdade incômoda que precisa ser dita. A esquerda fala errado, mas fala com o povo. A direita fala certo, mas muitas vezes fala sozinha ou somente para a bolha, pregando para convertidos. A esquerda erra nos princípios, erra nas soluções, erra nos resultados, mas ela aprendeu a falar do cotidiano, mesmo que para manipular. A direita, por outro lado, costuma se comunicar como se o Brasil fosse um debate acadêmico ou uma bolha ideológica, enquanto a esquerda fala de aluguel, comida, transporte, saúde e emprego. A direita só fala de Deus, pátria, família, liberdade, armas e postagem para redes sociais. E aí perde o apoio do povo real. O cidadão não acorda pensando em ideologia, ele acorda pensando se vai conseguir viver o mês, se vai conseguir sobreviver. Quando a direita não traduz seus valores para a vida concreta, ela deixa um espaço vazio e a esquerda ocupa com mentiras. Isso não significa abandonar valores, significa traduzir valores. Liberdade não pode ser só discurso, tem que virar estrada funcionando, pessoas doentes sendo atendidas, água chegando no interior, emprego e renda para manter as pessoas na cidade. Valores sem tradução prática viram apenas discursos vazios. Tradução prática sem valores vira populismo. O caminho da direita não é escolher um lado, mas sim unir os dois lados. Falar certo, mas falar com gente de verdade e para gente de verdade, que vive problemas reais e que quer solução para os seus problemas. Por isso, nestes 3 anos de mandato, já destinamos, via recursos de emenda parlamentar impositiva, mais de 72 milhões de reais que foram indicados para diversos municípios baianos, fortalecendo áreas essenciais como saúde, esporte, turismo, segurança pública, infraestrutura e ação social. Pois é, tem muita gente, mesmo sendo de direita, que pensa que deputados conservadores não devem investir em projetos sociais, turismo, cultura, esporte ou lazer. Muito menos destinar recursos para a construção de escolas, postos de saúde, investir em programas sociais, porque estas seriam pautas da esquerda. Por este e outros pensamentos equivocados é que a esquerda vem se fortalecendo tanto nos últimos anos, especialmente no Nordeste, dominando a cultura, esporte, igrejas, associações, sindicatos. E foi aí que a esquerda conseguiu superar a direita em muitas cidades
na Bahia, por exemplo. Investiram pesado nos recursos de emenda. A diferença entre nós e a esquerda não é se investe ou não, é como investe e para que investe. A esquerda usa recurso público como moeda de troca, cria dependência, mantém o cidadão preso ao Estado. Dos 72 milhões de reais que foram destinados pelo nosso mandato, 3 milhões de reais foram para infraestrutura em estradas, equipamentos e obras que ficam de pé depois da foto. Porque liberdade não existe quando o produtor não consegue escoar a sua produção. Quando o trabalhador perde horas na estrada com o veículo quebrado. Quando o município depende de favor político para sobreviver. A esquerda gosta de povo parado, dependente e isolado. Infraestrutura para eles é moeda de troca. Para nós é independência. Eles inauguram, abandonam e voltam na próxima eleição. Nós investimos para funcionar todo dia depois da foto. Investimos 5 milhões de reais em agricultura familiar. Quando o produtor produz, o município cresce. Quando o produtor cresce, o Estado arrecada sem aumentar impostos. E isso a esquerda odeia. Investimos quase 4 milhões no turismo, gerando emprego, renda, fazendo a economia girar nos municípios. Investimos quase 10 milhões em esportes e lazer. Porque investir em esporte e lazer também é prevenção. É tirar o jovem do caminho errado antes que o crime chegue. Investimos quase 2 milhões de reais em poços artesianos e água, porque não existe liberdade sem o básico. Investimos também 3 milhões de reais em ações sociais, com cesta básica, apoio a instituições e kits escolares. Ajudar quem precisa sem criar dependência. Nosso mandato também destinou 37 milhões de reais na área da saúde, em custeio, estruturas e ambulâncias. A esquerda só investe naquilo que cria vínculo permanente com o Estado. Quanto mais filas, quanto mais escassez, quanto mais burocracia, maior a sensação de que o cidadão depende do governo, ele fica refém do Estado. A lógica é simples, quem depende do Estado para sobreviver, pensa 2 vezes antes de confrontá-lo, porque carência gera dependência, dependência gera voto. E como a direita pode reverter a ideia de que não investe no social, cultura e áreas humanas? 2026 não é sobre cargo, e sim sobre rumo. É o ano de decidir se o Brasil continua refém de um Estado inchado que controla pela dependência ou se volta a ser uma nação de gente livre, produtiva e responsável. O meu compromisso em 2026 permanece o mesmo. Menos discurso vazio, mais estrutura funcionando, menos dependência, mais liberdade real. Seguiremos firmes, sem recuar, defendendo princípios e entregando resultados. 2026 vem aí e nós estaremos prontos e em condições de fazer o devido enfrentamento.